As Três Idades da Vida Interiores, terceira parte. Da página 13 até a página 16. O fato da segunda conversão na vida dos servos de Deus. O padre Lallemand afirma a este respeito. Costumam ocorrer ordinariamente duas conversões na maioria dos santos e religiosos que alcançam a perfeição. Uma é quando se entregam ao serviço de Deus e a outra quando se dedicam inteiramente à vida perfeita. Isso ficou evidente nos apóstolos, quando nosso Senhor os chamou, e depois, quando lhes enviou o Espírito Santo, em Santa Teresa, no seu confessor, o Padre Álvares, e em muitos outros. Essa segunda conversão não acontece em todos os religiosos, mas é por negligência deles. Negligência deles. No que nos diz respeito, o tempo habitual dessa conversão é geralmente o terceiro ano do noviciado. Ânimo, pois, e não economizemos esforços no caminho do serviço do Senhor, porque no futuro as dificuldades não serão tão grandes como no momento presente. As dificuldades desaparecerão pouco a pouco, pois com a purificação crescente do nosso coração, receberemos essas mais abundantes a cada dia. Neste ponto, é necessário dar um passo decisivo. Pode-se complementar o que este autor diz, examinando as vidas de muitos servos de Deus. Existe um período bastante difícil, que nas vidas dos santos e nos processos de beatificação é descrito sob o título de padecimentos interiores. Esse período marca a transição para uma vida espiritual mais elevada. Estamos certos de que as vidas dos santos e as causas de beatificação ganhariam nova luz se destacasse melhor o fato de que esse período corresponde ao que São João da Cruz chama de noite passiva dos sentidos. Além disso, há outro período, de certa forma semelhante, que ocorre mais tarde, correspondente, segundo o doutor da Igreja, à noite passiva do espírito. Esta observação pode lançar grande luz sobre os momentos mais obscuros da vida dos servos de Deus. Porque, se entre os dois períodos que acabamos de mencionar já se percebe a heroicidade das virtudes, e isso se torna ainda mais evidente após o segundo período, é sinal claro de que esses servos de Deus atravessaram as duas trevas de que estamos falando. Eles tiveram necessidade de um grande espírito de fé e confiança em Deus para superar as dificuldades que surgiram ao longo do caminho. Assim, essas duas obscuridades, ou para usar a expressão de São João da Cruz, essas duas noites, indicam uma, a entrada no caminho iluminativo dos que progridem, e a outra, o ingresso no caminho unitivo dos perfeitos. Longe de serem um obstáculo à santidade de uma alma, essas noites tornam sua santidade ainda mais evidente. De fato, não é pequeno o mérito de atravessar essas provações sem cair, sem retroceder, e sair delas fortalecido na virtude. A vida do santo se torna muito mais iluminada à luz desses princípios. A necessidade da segunda conversão. Essa segunda conversão não é apenas um fato comprovado na vida dos santos. Sua necessidade é evidente, em razão do amor desordenado por si mesmos que permanece nos iniciantes, mesmo após muitos meses e anos de esforço. O padre Lallemand afirma a esse respeito. A causa de se alcançar a purificação tarde, ou mesmo de nunca alcançá-la, está no fato de a pessoa se deixar levar em quase todas as coisas pela natureza e pelo sentido humano. Rejeita-se quase totalmente a direção do Espírito Santo, cuja função é iluminar, conduzir e encher de fervor. A maior parte dos religiosos, mesmo os bons e virtuosos, não seguem em sua direção particular, nem na dos outros, nada além da razão e do bom senso, dos quais alguns são muito bem dotados. Tal norma é boa, mas insuficiente para alcançar a perfeição cristã. Esses indivíduos costumam guiar-se pelo senso comum daqueles com quem convivem. E como esses, ainda que não sejam maus, são imperfeitos, pois o número dos perfeitos é muito reduzido, jamais entram nos sublimes caminhos do Espírito. Permanecem na mediocridade, e seu modo de conduzir os outros também é imperfeito. O Espírito Santo espera por algum tempo que eles penetrem em seu interior e, obedecendo às operações da graça e da natureza,
se disponham a seguir suas inspirações. Mas se abusam do tempo e das graças que lhes são oferecidas, o Espírito Santo, por fim, os abandona a si mesmos. Ele os deixa mergulhados na obscuridade e ignorância de seu próprio interior, onde estão enraizados. A partir daí, vivem em grande perigo de sua salvação eterna. O mesmo autor, escrevendo para os religiosos, afirma: a salvação de um religioso está estreitamente ligada à sua perfeição. De modo que, se ele negligencia o cuidado de seu progresso espiritual, vai pouco a pouco aproximando-se de sua ruína e perdição. E se não cai definitivamente, é porque Deus, que deseja salvá-lo, o sustenta misericordiosamente antes de sua queda. Todos os mestres de vida espiritual concordam em afirmar que não avançar é retroceder. Contudo, como alguns já realizaram certo progresso, às vezes passam-se anos antes que percebam que estão retrocedendo, pois isso acontece de forma imperceptível. A necessidade de uma segunda conversão se fundamenta no egoísmo, por vezes inconsciente, que permanece em nós e infiltra-se na maior parte de nossas ações. Outros necessitam dessa conversão porque, temendo parecer ingênuos e não sabendo distinguir a genuína simplicidade da superior simplicidade que deveria crescer a cada dia em nós, afastam-se dessa sinceridade e verdade para com o Senhor, seus superiores e consigo mesmos. Assim, perdem de vista a grandeza das virtudes teologais e a importância da humildade. Já não compreendem as palavras do Senhor, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Sob o pretexto de prudência, começam a observar os pequenos detalhes das grandes coisas e a enxergar com cada vez mais escuridão os deveres cotidianos da vida cristã e a fidelidade nas pequenas coisas. Esquecem que o dia se compõe de horas e que as horas se compõem de minutos. Negligenciam muitas de suas obrigações e, pouco a pouco, em vez da simplicidade primitiva de uma visão elevada, que poderia tornar-se contemplação, acabam encontrando a complexidade de um conhecimento cada vez mais declinante. O padre Lallemand comenta sobre isso. Na própria religião, existe um pequeno mundo que os religiosos valorizam muito: os cargos, as prelazias e posições elevadas, as honrarias e os privilégios, o conforto e a vida tranquila. Com todos esses elementos, o demônio faz como se fosse um jogo de bonecos, com os quais nos entretém e engana miseravelmente. Ele os faz dançar diante de nossos olhos com tanta habilidade que acabamos por parar e nos deixar seduzir, preferindo as vãs aparências aos bens sólidos e verdadeiros. Não é raro, de fato, ver o talento humano ser preferido às grandes virtudes sobrenaturais. O mesmo autor acrescenta: somente a oração é capaz de nos livrar de um engano semelhante. Por meio dela, aprendemos a julgar as coisas corretamente, contemplando-as à luz da verdade, que dissipa seu falso brilho e suas enganadoras aparências. Mais adiante, ele continua: cometemos, em um único dia, mais de 100 atos de soberba, muitas vezes sem perceber. E a ruína das almas origina-se na multiplicação dos pecados veniais, que apagam as luzes e as divinas inspirações. Não basta que, após cometer esses pecados, dirijamos nossas intenções a Deus, se nossos atos não se elevam da terra e se, de fato, não oferecermos ao Senhor o nosso coração. Uma oblação superficial de si mesmo não é suficiente. É necessário haver uma verdadeira conversão e o retorno do coração a Deus. Frutos desta segunda conversão são enumerados pelo mesmo autor em suas advertências aos pregadores. Matam-se estudando para compor belos sermões e mal colhem algum fruto. Por quê? Porque a pregação é um ofício sobrenatural, assim como a salvação das almas, e é necessário que o instrumento esteja adequado a esse fim. A maior parte dos pregadores possui ciência suficiente, mas pouca devoção e santidade. O meio eficaz para adquirir a ciência dos santos não consiste tanto no recurso aos livros, mas na humildade interior, na pureza do coração, no recolhimento e na oração.
quando uma alma alcança a plena pureza de coração, Deus mesmo torna-se o seu mestre, tanto pela unção dos consolos espirituais, quanto pelas luzes afetuosas e sinceras que ensinam a falar ao coração dos ouvintes melhor do que poderiam o estudo e outros meios humanos. Mas não é tarefa fácil desprender-nos de nossa soberba e nos entregarmos ao Senhor. Um homem interior impressiona mais os corações com uma única palavra animada pelo Espírito de Deus do que outro com um longo discurso, elaborado ao custo de muito tempo e que empregou todos os recursos do raciocínio. Esses são os frutos da segunda conversão. O livro A Imitação de Cristo fala dela com frequência, especialmente no livro 1, capítulo 25. Sobre a fervorosa emenda de toda a nossa vida. Ele diz: o homem diligente e zeloso estará mais bem preparado para o aproveitamento espiritual, mesmo que tenha muitas paixões, do que outro muito moderado, mas menos fervoroso para as virtudes. Procura evitar e vencer aquilo que mais frequentemente te desagrada nos outros. Assim como observas os outros, eles também te observam. Se te entregares ao fervor, encontrarás grande paz, e o trabalho te parecerá mais leve, pela graça de Deus e pelo amor à virtude. Seguindo esse caminho, pouco a pouco, o lugar da conversa íntima que temos com nós mesmos será tomado pela conversa com Deus, que é o verdadeiro centro da vida interior. A Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2, seção 1. Notas explicativas. 1. Segunda conversão na vida dos servos de Deus. A referência à segunda conversão menciona um processo espiritual fundamental em que uma pessoa, após uma primeira entrega a Deus, se dedica completamente à vida perfeita, abandonando as tendências mais superficiais ou egoístas. Esse conceito é presente na vida de muitos santos e na espiritualidade cristã, como demonstrado na experiência dos apóstolos e outros santos mencionados. A segunda conversão geralmente ocorre em um estágio avançado da vida espiritual, como no 3º ano de noviciado, onde o discípulo começa a aprofundar seu compromisso com Deus. 2. Penas interiores e a noite passiva do sentido de São João da Cruz. O termo penas interiores se refere a um período de dificuldades espirituais intensas, também conhecido como purificação da alma. São João da Cruz, um místico e doutor da Igreja, descreve a noite passiva do sentido como uma fase da vida espiritual em que a pessoa sente uma ausência de consolo divino, passando por uma purificação emocional e espiritual. A noite passiva do espírito é uma etapa ainda mais profunda, que ocorre posteriormente. Essas fases são vistas como momentos necessários para que a alma se torne mais unida a Deus, apesar da dor e da desolação sentidas. 3. A heroicidade das virtudes. A heroicidade das virtudes se refere à prática das virtudes cristãs de forma extraordinária, como exemplificado nas vidas dos santos. A segunda conversão e as dificuldades que ela traz, como as 2 noites mencionadas por São João da Cruz, revelam a profundidade espiritual e a coragem necessárias para perseverar nas provações. Essas dificuldades não são sinais de falha, mas marcos de progresso espiritual, refletindo uma verdadeira purificação da alma. 4. Necessidade da segunda conversão. A segunda conversão é necessária devido ao egoísmo e à tendência de buscar satisfação nas coisas do mundo, em vez de se entregar plenamente a Deus. O autor aponta que muitos, apesar de anos de vida religiosa ou devota, não alcançam a perfeição cristã porque continuam sendo guiados por sua razão humana e pelas expectativas sociais, em vez de se submeterem às inspirações do Espírito Santo. A verdadeira perfeição cristã exige uma entrega radical a Deus, além de uma renovação contínua da alma. 5. Apegos ao mundo e distrações espirituais. O Pela Alemã alerta sobre a tentação dos religiosos e devotos de se deixarem seduzir pelas honras e cargos da vida religiosa, em vez de se focarem nas virtudes espirituais. Ele ressalta que o jogo de aparências do mundo pode desviar o coração das realidades espirituais mais profundas, como a simplicidade e a humildade, essenciais para uma vida cristã autêntica. 6. A importância da oração. A oração é vista como a chave para a verdadeira clareza espiritual. Somente através dela a pessoa pode discernir corretamente as coisas e ver além das ilusões do mundo.
A oração transforma o coração e permite que a pessoa entre em sintonia com a verdade divina. A humildade e o serviço. A verdadeira humildade e entrega a Deus são essenciais para alcançar a perfeição cristã. O autor destaca que o processo de purificação interior permite que a pessoa se torne mais sensível às inspirações de Deus, ao ponto de ser capaz de tocar o coração dos outros com palavras que vêm de um coração purificado. 8. Frutos da segunda conversão. O Pela Alemã também aponta que no serviço a Deus, a verdadeira eficácia espiritual não vem da habilidade humana ou do estudo intelectual, mas da pureza de coração e da oração. Um coração purificado por Deus é capaz de falar com mais poder e eficácia do que qualquer conhecimento humano. Essa transformação interior é um sinal claro da segunda conversão e do crescimento espiritual. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.